Fala pessoal, sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar sobre a minha metodologia, né, de leitura do gráfico. Quem me acompanha aqui, né, já sabe que é embasado no Price Action. E deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, o link está na descrição para você acompanhar ali, às vezes meus trades que eu posto, né, em tempo real. E também, né, se você tem interesse em se tornar meu aluno dos meus treinamentos, né, aprender comigo, participar da minha sala ao vivo, o link está aí na descrição. Você vai ter acesso aí a todo o meu suporte também. Bom, pessoal, eu vou falar com vocês hoje sobre mini dólar. Por que sobre mini dólar? Porque foi o trade, né, que eu fiz, inclusive eu postei lá no Insta, por isso que eu tô falando para vocês me seguirem, né? E a gente vai conversar, né, sobre a minha metodologia, sobre a minha leitura, né? Porque a gente conseguiu, né, visualizar algumas possibilidades de operação e eu vou focar na que eu peguei, né? Que eu sempre bato na tecla, né, para vocês? Que eu acredito muito, pessoal, na leitura do preço, na movimentação do mercado. E eu tento trabalhar com uma abordagem muito simplista, né, simplificada. Eu foco muito, quem me acompanha aqui sabe que eu foco muito em estruturas, tá? Saber o que é uma estrutura de alta, saber o que é uma estrutura de baixa, saber o que é um mercado consolidado, né? E a gente saber contextualizar esses movimentos, né? Pô, eu entendi que é uma estrutura altista, beleza, eu vou comprar, onde eu compro? Pô, entendi que o mercado está numa estrutura baixista, vou priorizar a venda, onde eu vendo? Pô, o mercado está consolidado, beleza, então vou trabalhar nos extremos, né? Mas aonde eu compro, onde eu vendo? Então eu sempre bato muito, né, nessa tecla. E entendendo isso, pessoal, eu falo com vocês com total propriedade, né? Que a partir do momento que a gente consegue ajustar a nossa leitura e identificar os padrões que o preço faz, a gente automaticamente consegue evoluir muito os nossos resultados. Por que eu digo isso? Porque o mercado, pessoal, ele repete as movimentações, por incrível que pareça. Várias vezes eu trago aulas, né, gravo aqui vídeos para vocês e falo, ó, pessoal, peguei um trade aqui, o mercado corrigiu, fez isso, isso e isso. Daqui a pouco, uma semana depois, eu estou gravando uma aula mostrando um outro trade que eu fiz muito parecido com a explicação da semana anterior. Por que isso? Porque o preço ele tem seus movimentos cíclicos e ele repete os seus movimentos. Se a gente for ver aqui, ó, o mercado ele anda em zigue-zague, seja ele ascendente, né, uma estrutura de alta, ou seja ele descendente, né, uma estrutura de baixa. E diante disso, pessoal, o que acontece? Hoje, né, só para exemplificar aqui como a leitura ela nos dá algumas respostas, né? E automaticamente, se você tiver a resposta para aquilo que pode acontecer, você vai tomar a sua posição, né? Você vai posicionar o seu stop e há uma grande chance do mercado seguir, né, a favor daquele movimento. O que a gente tem que observar? Primeiro candle do dia abre, tá? Um mega candle vendedor. Então aqui a gente já começa a ver o que? Pressão vendedora. Algo importante que eu já falei em aula para vocês, né, é a gente observar que o Candle 2 ele tentou romper a mínima do dia e não conseguiu. Aqui, pessoal, automaticamente, quando o mercado começa um movimento de alta aqui, a gente já tem que ter em mente que o mercado está consolidado. Assiste, pessoal, quem não assistiu, assiste meu último vídeo que eu falo como operar abertura. Vocês vão entender, né? Quem já assistiu, assiste de novo porque vai casar muito com esse trade que eu fiz aqui. Então, nós tínhamos região de máxima aqui em cima, né? O mercado tinha marcado o topo e nós também tínhamos região de mínima, o mercado havia marcado o fundo. E aí o mercado ele começa a fazer um movimento de alta, a gente percebe aqui, até que o preço vem e agride aqui ao fundo, né? No Candle 5. E a gente já percebe o que? Uma entrada de pressão compradora. Olha como o mercado testa a região e rapidamente, né, já entra uma pressão compradora bem forte. E logo depois o mercado de novo testa a região, continua mostrando para a gente o que? Interesse, rejeição nessa região. E aí se vocês assistiram àquela última aula, né, vocês vão lembrar que eu sempre falo que o mercado ele agride topo e ele agride fundo. Se ele não consegue romper fundo, ele provavelmente pode tentar romper o topo, né? E foi exatamente aonde eu decidi o que? Tomar a minha posição. Tá? Fiz uma compra nessas regiões com stop técnico, tá? Só que esse trade aqui em questão, pessoal, tinha um certo risco em assumi-lo. Qual que era esse risco? Tinha um ponto de resistência do gráfico de 4 horas, mais ou menos nessa região aqui, ó, do 24, tá?
E aí o que acontece? O alvo ficaria acima, né? Ou seja, eu comprei aqui, por exemplo, coloquei meu stop aqui, seria um stop ali de 9, 10 pontos, eu preciso buscar pelo menos 9, 10 pontos nesse trade, né? Então, é um trade que eu sabia do risco que eu estaria correndo. E aí é onde eu falo, antes de eu abrir um trade, e quem é meu aluno sabe muito bem, né? Quem faz a mentoria, eu bato muito nessa tecla. Eu falo, pessoal, jamais abram uma operação sem saber realmente aquilo que vocês estão fazendo. Por que você está fazendo uma compra nesse ponto? Tem motivo? Tem explicação? Consegue explicar tecnicamente? Ou não? Ou é um chute, um mero chute? Então aqui eu já sabia, né, dentro da minha leitura dos meus conceitos, que o mercado ele estava agredindo o mínimo e não estava conseguindo romper. E eu tinha sim uma possibilidade de pensar, né, num trade de compra, mas eu sabia que o mercado poderia testar nessa região aqui, ó, do 4 horas e devolver. Acontece que eu decidi arriscar de novo, eu entrei com uma mão baixa, depois vocês podem acompanhar porque eu gravei lá, eu estava com 10 contratos, tá, no trade. Normalmente eu trabalho um pouco mais, mas eu sabia desse risco. E aí eu assumi o trade, posicionei meu stop, o mercado ele começa a andar, rapidamente eu consigo fazer minha parcial, protejo o trade e saio mais ou menos nessa região aqui, próximo de uma região do gráfico diário, que deu acho que uns 17 pontos mais ou menos, eu não me recordo bem. E aí, pessoal, né, a gente vê a movimentação do preço se confirmando. E isso, pessoal, eu fiz essa leitura aqui para vocês saberem também na sala ao vivo, tá? Para quem não sabe, a minha sala ao vivo é o quê? A gente faz, né, a preparação do nosso gráfico e a partir do momento que o mercado abre aqui, ó, que o gráfico abre, eu fico fazendo toda a contextualização de possíveis movimentações que o mercado pode fazer. Pô, o mercado fez tal movimento, agrediu o fundo. Pô, o mercado fez isso, aquilo, deixou gatilho. O mercado pode fazer um movimento de alta, uma quebra de estrutura, um pullback, enfim. E essa leitura aqui foi feita lá na sala. A gente fez essa expectativa aqui, né? Nós vimos, eu fiz essa leitura lá, inclusive quem estava na sala ao vivo, se quiser comentar aí, porque teve algumas pessoas que pegaram, né? Fiz essa leitura, né? E por qual motivo que eu consegui entender que o mercado poderia subir? E aí é onde eu falo da importância de se ter o quê? Uma metodologia de trabalho, né? Vocês, pessoal, que me acompanham aqui no canal, tem muito conteúdo aqui gratuito que dá para vocês aprimorarem bastante a leitura de vocês. E eu já passei tanta coisa de graça, né, nos vídeos aqui, que dá para a pessoa ir pegando um pouco daqui, um pouco dali e daqui, e ela vai juntando, daqui a pouco a leitura dela começa a ficar melhor. Então eu falei isso aqui no vídeo sobre abertura. O mercado rejeitou, não conseguiu romper, possibilidade de compra, e aí o mercado vem e faz um mega movimento de alta. Depois lá na frente, pessoal, o mercado ele deu uma possibilidade de entrada praticamente tradicional, que a gente vê todo dia. O mercado aqui estava o quê? Ó? Começa a mostrar direção altista, correto? Ó, pullback no topo anterior, movimento de alta. Inclusive esse aqui eu não peguei, mas tiveram outros alunos, né, que pegaram. O mercado faz pullback no topo anterior, começa a rejeitar, tá? Deixar gatilho, só que esse trade aqui era um pullback de lado, né? Tem os seus riscos, comprar próximo ao topo. Possibilidade de entrada com stop. Por que, Arthur? Gatilho. O mercado confirmou o rompimento de topo, começou a testar a zona de suporte, já falei sobre gatilho com vocês, né? Confirmou, tinha a possibilidade de tomada de posição com o stop abaixo da mínima, né? Pode ver que o candle 34, ele de certa forma testa o topo e entra a rejeição. Esse aqui é o risco da gente assumir um trade, né? Um pullback de lado, porque o mercado ele poderia só fazer esse teste aqui, ó, e depois afundar, dar um stop, né? Mas depois o mercado conseguiu fazer esse movimento, né? Eu tive muitos alunos que pegaram esse trade. E aí, pessoal, eu vou vendo, né, com o tempo, com as turmas que eu vou formando, com as pessoas que vão trabalhando comigo, né, que vão aprendendo comigo, eu vou vendo e eu vou tendo cada vez mais certeza, pessoal, que realmente é possível a gente ter uma leitura, né, ter uma forma, uma metodologia e nós conseguirmos olhar para o gráfico todo mundo de forma semelhante. Porque o que eu vejo hoje que acontece muito, né, principalmente no price action, pessoal, é uma subjetividade muito grande, né? Às vezes, uma pessoa, né, o cara vai lá e faz, sei lá, aprende uma forma de trabalhar o price action. Só que às vezes uma pessoa está vendo compra e a outra está vendo venda, né? Ou seja, abre espaço para subjetividade.
E quando a gente tem uma metodologia simplificada, e aqui, pessoal, não estou falando, vem fazer o meu curso, faça o meu curso. Não estou falando isso. Estou falando para vocês, já falei no início do vídeo, estou falando de novo, pessoal. Tem muito conteúdo de graça aqui no canal para vocês conseguirem entender cada vez mais, né, a minha forma de leitura. Eu estou falando para vocês que a partir do momento que vocês entendem estrutura, aula no canal. Entendem gatilho, aula no canal. Entendem contextualização, aula no canal. Tudo aula no canal, a gente consegue sim ter uma leitura objetiva. E perceba, né, como a gente consegue visualizar esse trade aqui de pullback. Esse trade aqui que eu peguei, esse aqui foi gravado, tá lá no Instagram, né, uma comprinha, deu mais ou menos 17 pontos. Pessoal, 17 pontos. Entrei com 10 contratos. Inclusive eu até postei lá no Instagram. Não precisa, né, trabalhar com mão grande, mão alta demais para ter resultado no mercado. Porque tem gente que acha que precisa operar com a mão gigante, né, para poder fazer financeiro. E não precisa. Então, pessoal, eu convido vocês, tá, a tentar olhar para esse lado do price action de uma maneira mais simplificada, né? Tenta simplificar um pouco mais as coisas. Tenta tirar um pouco dos indicadores. Arthur, mas eu não tenho confiança de operar sem indicador. Mas faz um teste, tenta aprimorar só a leitura. Melhorar só a leitura do preço. Depois, se você quiser, você volta o indicador. Eu já falei tantas vezes aqui que eu tenho certeza que a partir do momento que a leitura de vocês ela melhorar, cara, muito provavelmente os indicadores eles vão ficar inutilizados. Você não vai precisar de indicador, tá? Então, pessoal, dentro da minha visão, né, nesse vídeo aqui, qual que foi o intuito dele? Passar duas operações, tá, que aconteceram dentro, né, da abordagem do price action puro, dentro da minha metodologia e de uma maneira muito simples e objetiva. E parece clichê, né, mas mesmo quem não é aluno, eu recebo muitas pessoas assim do YouTube, manda mensagem e fala, cara, nunca tinha olhado o mercado de uma forma simples do jeito que você passa. Quantos alunos começam a fazer a mentoria e falam, cara, sempre ignorei, né, o lado simples do mercado por achar que não funciona. Então convido vocês a voltar os olhos para isso, né, aprimorar um pouco mais a base de vocês, entender estrutura, contexto, tem tudo aqui de graça. Pô, Arthur, mas já estudei os vídeos do canal e não consigo me encontrar. Aí é onde eu falo, às vezes está misturando coisa, né? Quer estudar aqui, quer estudar lá, né? Acolá, então às vezes não funciona. E é óbvio, né, pessoal? Se quer, digamos assim, um acompanhamento mais próximo, né, um acompanhamento aí lado a lado comigo, tem os meus treinamentos também, que aí vai ser acompanhado por mim, que aí eu tenho assim uma grande certeza que os resultados podem sim melhorar, tá? Então, espero que os trades possam ter ficado claros, né? Postei lá no Instagram, como eu disse, e aproveita para depois que finalizar esse vídeo aqui, dá uma maratonada nos vídeos do canal, né? Indica para alguém, algum amigo que às vezes está precisando, o cara não tem dinheiro, né, para poder fazer ali um curso pago, manda os vídeos do canal, eu tenho certeza, pessoal, que pode ajudar de alguma forma, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, tá? E até a próxima aula, tamo junto!